Falando um pouco agora como se comunicar para o turista LGBTQIA+, né? Como vender o seu produto ou o seu destino para esse turista. Existem basicamente duas maneiras de você trabalhar, né? O marketing ou a comunicação. A primeira que a gente fala é o marketing exclusivo, que é o mais comumente usado, que é aquele que é focado no turista LGBTQIA+. Então, seja um produto que eu vou fazer específico para essa população ou uma promoção específica para essa população. Aí quando a gente fala, por exemplo, é muito comum isso acontecer no mês de junho, né? Que é o mês do orgulho LGBTQIA+, aí hotéis fazem promoção, restaurantes fazem promoção, enfim. Isso é o que a gente chama de marketing exclusivo, né? Esse marketing ele é importante porque você está lembrando no que a gente existe e você está, de alguma maneira, dizendo que você acolhe a gente. Então isso já ajuda bastante. Mas ele não é a única maneira de você trabalhar. Falando especificamente desse marketing, é importante você ficar atento a datas comemorativas, assim como a gente fica de uma forma geral para todo o turismo. Mas a gente tem dentro da comunidade algumas datas bem específicas, porque as pessoas lembram muito só do mês de junho, que é o mês do orgulho, né? Mas a gente tem ao longo do ano uma série de datas ligadas à comunidade LGBTQIA+, que você pode trabalhar se você quiser fazer um marketing exclusivo de uma forma mais engajada com a comunidade. Então isso é super importante porque você demonstra, inclusive, um maior conhecimento da comunidade quando você começa a falar de datas que não são tão comumente usadas, né, de uma forma geral, pelo marketing. Falando de marketing exclusivo também, é importante a gente lembrar, e eu já falei sobre isso aqui, que é uma comunidade muito preocupada de como você lida com a comunidade local, né? Então o turista ele chega, ele quer saber como você lida com a comunidade local. Então é importante você apoiar eventos da comunidade, promover eventos para a comunidade LGBTQIA+, apoiar demandas da comunidade. Então não adianta nada você dizer que é um destino inclusivo e você não garantir direitos, ou você ser uma empresa que se diz inclusiva e não dar os mesmos direitos que você dá para os seus colaboradores não LGBTs para os seus colaboradores LGBTs, como licença maternidade, uma série de questões. Então isso tudo é importante. E quando a gente fala de marketing exclusivo, a gente precisa lembrar da linguagem inclusiva, né? A gente fala aí principalmente do terceiro gênero ou da linguagem neutra, que é um grande debate, ainda muito incipiente, muito inicial no nosso país, mas que é importante de ser falado porque a gente tem que lembrar das pessoas agêneras, não binárias, que existem e que gostariam de não ter a demarcação de gênero. Eu sei que a linguagem inclusiva ainda causa muito debate, esse debate ainda é muito amplo, mas já existem maneiras de você ter uma linguagem inclusiva sem usar, né, o que a gente chama hoje de terceiro gênero, que acabou ficando muito conhecido como todes, né, que é a palavra que todo mundo fala, né. Tá errado usar o todes, não, pelo contrário, tá super certo, é muito inclusivo. Mas eu preciso falar. Não, não precisa falar, mas você normalmente, 90% das pessoas hoje, principalmente em apresentações, já usam bom dia a todos e todas, por uma demarcação de gênero, para lembrar que as mulheres existem, no nosso país são a maioria, inclusive, porque gramaticalmente falando, quando você fala bom dia a todos, você já inclui o gênero feminino. Mas a gente costumou usar o bom dia a todos e todas para demarcar, porque a gente vive num país misógino, machista, então para lembrar da presença das mulheres. Quando a gente fala bom dia a todos, todas e todos, a gente está lembrando que as pessoas agêneras, não binárias existem, e aí a gente está só dizendo para elas, olha, eu sei que vocês existem e eu estou incluindo vocês na minha fala. Então é só uma forma de você fazer. Mas de uma forma geral, existe a linguagem inclusiva sem essa substituição de palavras. É só usar palavras que não demarcam gêneros. Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa a gênero não binária, eu não posso me referir a ela como senhor ou senhora, porque eu estou demarcando gênero. Mas eu posso chamar de você. Você não demarca gênero. E é uma palavra super comumente usada. Então, muitas palavras têm substitutos que não demarcam gênero e que você pode usar para se referir a essas pessoas. Então, quando a gente fala de linguagem inclusiva, não é só usar essa linguagem do todes. É substituir palavras por palavras que não demarcam gênero. Bom, mas falando ainda de marketing de comunicação, um grande erro que a gente vê é que muitas empresas ou destinos eles estão preocupados só em falar do marketing, que é o que eu falei que é o marketing exclusivo, né? Que é quando você está falando só para aquela comunidade.
Então tem às vezes peças de marketing, de comunicação maravilhosas feitas para a comunidade. Mas elas esquecem de fazer a inclusão no marketing. E quando a gente fala, como assim, mas eu estou fazendo marketing para a comunidade e não estou sendo inclusivo? Tá, mas você não está sendo 100% inclusivo. Por quê? É importante a gente lembrar que a gente existe de uma maneira geral, no dia a dia. Então, o que significa o marketing inclusivo de fato? É quando eu não faço uma peça voltada, ou uma comunicação voltada para aquela comunidade, mas eu lembro da existência dela. Então eu vou fazer uma ação de Dia dos Namorados. Essa ação vai incluir pessoas LGBTQIA+. Eu preciso garantir que elas estejam incluídas. Tanto na ação, quanto na comunicação. Então, por exemplo, vai ter uma peça de comunicação do meu produto para o Dia dos Pais. Por que não, dentro daquela comunicação que você vai fazer, também incluir pais LGBTQIA+, mães LGBTQIA+. Ou eu vou falar sobre um assunto... Estou vendendo meu produto, não é nenhuma data específica. Incluir pessoas LGBTQIA+, incluir pessoas trans, incluir pessoas gays, lésbicas, porque isso é uma forma de você mostrar que você de fato é inclusivo. Né? Quando a gente olha para uma peça publicitária que não é feita para a comunidade, então não é uma data específica da comunidade, não é uma ação específica para a comunidade, mas dentro daquela peça a gente enxerga pessoas LGBTQIA+, a gente está percebendo que a gente é de fato acolhido. Né? Então quando a gente tem, por exemplo, uma peça publicitária do Dia dos Pais, e aí, sei lá, vou dar um exemplo, um post no Instagram, né, em carrossel, e aí você bota lá, às vezes a primeira imagem até é um casal heterossexual com filho e tudo bem. Mas aí eu tô rodando ali o carrossel e chega numa família LGBTQIA+, eu falo, caramba, essa peça nem foi feita só para pessoas LGBTQIA+, mas ela foi feita também para pessoas LGBTQIA+. Então, de fato, me sinto muito mais incluído. E aí entra uma questão que a gente precisa falar quando a gente fala de marketing e comunicação, que é o Pink Money. Esse termo, na verdade, ele é até um termo errado, porque Pink Money, por definição, é a quantidade de dinheiro que a comunidade LGBTQIA+ injeta na economia. Mas no Brasil se convencionou usar esse termo para o que é, na verdade, o pink washing. Né? Porque na época que esse termo surgiu, aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das empresas faziam só o pink washing. Mas o que é o pink washing? É quando você está de olho só no dinheiro da comunidade. Né? Então você é uma empresa, um destino, e você está só de olho no dinheiro. Você não apoia a comunidade, você não acolhe, você não emprega, você não... nada. Você só quer o dinheiro daquela pessoa. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando do pink washing. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes uma empresa que pratica pink washing, ela até vai lançar uma peça publicitária exclusiva para a comunidade, porque ela está de olho no dinheiro daquela comunidade. Mas ela, de fato, não é inclusiva. Então, quando a gente vê uma peça publicitária ou uma comunicação que não é feita exclusivamente para a comunidade, mas que inclui a comunidade, significa, na maioria dos casos, que a gente está lidando de fato com uma empresa que é acolhedora e não com uma empresa que está praticando pink washing. Então é super importante a gente lembrar que a gente existe 365 dias do ano. Isso também é importante ficar atento. É muito comum a gente ver empresas fazendo muitas ações para a gente só no mês de junho. E aí esquecem que os outros 11 meses a gente também existe e a gente também consome. Né? Então é importante fazer no mês de junho, importantíssimo. Mas é importante lembrar da gente em todos os meses do ano.